Ei, galera, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, queria dizer que sentindo muita falta das nossas aulas presenciais, de toda a energia, de todo o carinho e toda a afetividade. Isso faz muita diferença na vida da gente. Bom, vou falar um pouquinho sobre a história do Brasil, né? Sobre a nação brasileira. O que vem a ser a nação brasileira? Desde quando surgiu a nação brasileira? Bom, o Brasil, no século XIX, era colônia de Portugal. Então, o Brasil, as pessoas que moravam no Brasil, as pessoas que nasciam aqui neste território, não eram consideradas brasileiras, eram consideradas portuguesas. Então, não existia nação brasileira, né? Porque o Brasil era uma colônia, então ele não era um estado, né? Politicamente formado, né? Então, depois, né? Então, depois que houve a independência do Brasil, que é um marco histórico, um processo histórico importantíssimo na nossa história, né? É que o Brasil passa a se reconhecer como brasileiro. Então, como nação brasileira, como um Estado organizado, né? Com base política. Então, mesmo com a independência, o Brasil não tirou o seu vínculo com Portugal, né? E quando eles reivindicaram a independência do Brasil, eles reivindicaram uma civilização, né? Vamos supor, um povo civilizado, de etnia branca, né? Organizado com uma base política, né? Europeia. Então, o Brasil, ao mesmo tempo que estava acontecendo a independência do Brasil, também estava acontecendo com outras nações, né? Como o Chile, o México, estava acontecendo a independência, como o Paraguai. Só que na nossa América, a única que reivindicou, né, essa independência, mas colocando dentro do contexto histórico, né, africanos, indígenas, foi o Paraguai. O Paraguai foi o único país da América que começou a colonização, né, pelos espanhóis, que eles reivindicaram dentro do seu contexto a independência, porém colocando os africanos e a nacionalidade guarani, né? Então o Brasil, mesmo com os índios, né, que viviam aqui desde o século XIX, na hora que ele proclamou a independência, ele não reivindicou, ele reivindicou uma civilização, né, europeia, de etnia branca. Então ele colocou os africanos e os indígenas só simbolicamente, ele não colocou dentro do contexto da história do Brasil, né? Somente Paraguai que fez isso na América, né? Então o Brasil ele passa, né, a ser um país independente, ele conseguiu a independência do Brasil justamente porque Portugal organizou todo o território, né? Ele, segundo todos os historiadores, Portugal ele formalizou toda essa situação para que o Brasil se tornasse independente, né? Com uma nação independente. Então, e com uma base política também. Então, naquela época, né, os índios eram, no século XIX, para todos os europeus, o índio bom era índio morto. Índio vivo não era índio bom. Então, essa foi um pedacinho da nossa história do Brasil, principalmente esse marco da independência do Brasil. E essa parte da independência do Brasil, quando falo Brasil colonial, não pertence somente à história do Brasil, mas isso também pertence à história de Portugal. Porque Portugal, né, que comandava tudo aqui, que era politicamente, que organizou. Então, quando a gente fala assim, a história do Brasil colonial, essa parte do Brasil colonial também pertence à história de Portugal. Então, naquela época, índio bom era índio morto, índio vivo não era índio bom. Bom, vou ficando por aqui, até a próxima, fica com Deus, um beijo no coração de vocês.